E inauguração de novos parques estão entre elas. Mas apesar dos avanços, especialistas apontam que ainda faltam algumas medidas para que Caruaru se alinhe às práticas ambientais mais modernas. Vamos chamar Patriota Júnior ao vivo? Vamos lá. Patriota. Muito bem, eu estou aqui com o Heraldo Bellarmino, que é biólogo. Ele vai fazer uma avaliação sobre essa questão do meio ambiente aqui em Caruaru. Se os investimentos que têm sido feitos suprem toda a necessidade, se hoje nós temos um município alinhado com essa pauta sustentável. Heraldo, bom dia, bem-vindo aqui à Cidade FM. Então, para a gente começar, como você avalia essas iniciativas que o município vem fazendo, no campo ambiental? São passos que você considera significativos ou ainda tímidos? Primeiramente, bom dia a todos. Essa semana está em pauta a questão ambiental e com foco aqui no município de Caruaru, o que está sendo feito, quais são as ações. Caruaru tem se mostrado muito dedicado, voltado, dada a importância para a causa ambiental. Se a gente observar, recentemente foi inaugurado o Parque Janelas para o Rio, que foi inaugurado com o objetivo de desenvolver ações de cunho ambiental. Então, o que a gente percebe? Aquele parque foi inaugurado no final de maio para o início de junho. Ele traz um espaço onde a questão ambiental é valorizada no âmbito de educação ambiental, que assim nós consideramos uma das principais ações. Porque veja, não adianta qualquer que seja a ação realizada por um município se você não tem um acompanhamento, uma participação da comunidade. Heraldo, e quais seriam as medidas estruturantes mais urgentes para que a cidade avance em sustentabilidade? Vamos lá. Quando você fala em sustentabilidade, tem uma outra ação bem interessante, que ela serve de exemplo, que aconteceu já no terceiro ano, se não me falha a memória, que é realizada no São João de Caruaru, que é o São João Sustentável. E essa ação, ela conta com o apoio de um aplicativo, EcoGanha, onde as pessoas fazem a entrega de lixo reciclável ali na estação ferroviária e em troca recebem produtos para consumo. Então assim, esse é um ponto principal, porque hoje um dos maiores problemas que a gente observa nas cidades é a questão do lixo. E o lixo tem inúmeras consequências. Por exemplo, o lixo, eu vou sair um pouquinho do lixo reciclável e a gente observa outros tipos de lixo, como o acúmulo de lixo. A gente encontra, por exemplo, a proliferação de roedores, de insetos, mas de uma maneira geral, a cidade, o município de Caruaru tem desenvolvido ações nesse sentido. Então a gente percebe que é um tema que tem sido tratado com grande importância. Queria também perguntar a você o seguinte: quais riscos, a falta de ações mais robustas pode trazer para o futuro ambiental aqui de Caruaru e, consequentemente, é algo que termina impactando no campo econômico, diretamente? Primeiro, quando a gente fala no lixo, que o fato que eu acabei de citar agora, o acúmulo de lixo, lixões que inclusive também tem ações aqui em Caruaru, no município, para reduzir locais onde o lixo era acumulado. Por isso que eu digo que o município tem se mostrado muito dedicado a essa causa. Então, quando a gente olha para o lixo ele tem consequências. Eu falei a questão da proliferação de roedores, de insetos. Isso, se a gente observar, isso vai contra políticas preventivas. Isso onera a saúde pública, uma vez que se pequenas ações elas são realizadas no intuito de cuidar do lixo, reciclagem, a compostagem, que são formas de tratar o lixo, a gente não tem proliferação de insetos, a gente não tem transmissão de doenças, consequentemente, isso tem um impacto na saúde e financeiro. Como é que você avalia a atuação da recém-criada Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal? Está suprindo as necessidades na sua avaliação como especialista? Ainda precisa de mais? Como é que você faz essa análise? Se a gente fizer uma análise de ações, principalmente
problemas estruturais anteriores que vêm, digamos assim, acumulados, tudo que se fizer agora, tá, vai parecer pouco, né? Vai parecer pouco porque não é um problema pontual, é um problema de décadas que vem se arrastando. Então, assim, a gente observa que há uma boa intenção, que há ações voltadas para esse campo, tá? Inclusive a gente percebe hoje até uma integração da comunidade em virtude da presença da secretaria e tem se mostrado realmente dedicado à resolução de problemas. Mas assim, que a população tem que entender que é um problema que ele vai ser resolvido a médio e longo prazo. Você também é educador, né, Heraldo? Sim. De que forma a educação ambiental nas escolas pode impactar a longo prazo a relação da sociedade com o meio ambiente? Veja, o fator educação ele é fundamental para a resolução de N problemas, que vão da segurança, que vão da saúde, e é inevitável a gente falar em educação ambiental e não confrontar e não entrar num ponto de saúde pública, porque a educação ambiental, ela naturalmente vai trazer condições de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso vai respeitar o ambiente, cuidar dos recursos hídricos, vegetação, animais, e naturalmente isso gera um ambiente mais propício para a realização de atividades físicas. Então, assim, se as pessoas têm uma educação de base, e a gente observa principalmente nas escolas, as crianças que recebem esse tipo de educação, elas são propagadores dessa informação, principalmente dentro de casa. Hoje nós temos algum exemplo de cidade nordestina que pode ser um espelho aqui para Caruaru, ou ainda está tudo muito longe do ideal? Olha, eu tenho um exemplo que ele vem de um certo tempo atrás que me chamou muito a atenção. Foi um projeto realizado pela Prefeitura de Sairé quanto à forma de tratar o lixo. E eu lembro que esse projeto ele teve notoriedade nacional. Chegou até, se não me falha a memória, sair no Fantástico. A forma como eles tratam o lixo no município, né? Que é uma das metas é acabar de fato com todos os lixões no Brasil. Então, assim, o município de Sairé, ele teve ações que começou há um bom tempo atrás, eu acho que isso tem cerca aí de 8 anos mais ou menos, tá, em volta disso, mas que serve de referência. Sempre as boas ações elas devem ser seguidas. Muito bem, obrigado pela participação aqui com a gente. Conversamos aqui com Heraldo Bellarmino, biólogo, fazendo essa avaliação dos recentes investimentos em meio ambiente feitos aqui na cidade de Caruaru. Eu volto com vocês no estúdio. 8 horas e 50 minutos, a gente reforça aqui que esse é o momento do Cidade Entrevista, conforme anunciado. Bom, agora são 8 horas e 50 minutos. Bom, nós teríamos aqui neste momento o Cidade Entrevista com o secretário de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, Renato Lira. Foi convidado, aceitou o convite, assumiu o compromisso, mas infelizmente, por razões que nós não sabemos ainda, ele não pôde atender ao compromisso, não chegou aqui a tempo e por isso não virá. Também não sabemos o motivo, né? Porque a equipe dele está toda aqui, a assessoria também. Estava tentando entrar em contato com ele, ele não atende o telefone. Para a gente entender a situação que foi que houve, o imprevisto, talvez a gente pudesse até entrar por telefone mais cedo, mas agora, infelizmente, não temos mais tempo. Então, senhor secretário, se o senhor estiver nos ouvindo, se estiver se deslocando para cá, não é mais necessário, porque não temos tempo para atendê-lo. E aí, a população fica sem essa resposta, né? A gente falou aqui muito hoje sobre Rio Ipojuca, a gente falou sobre plantio de árvores, né? A gente queria saber como está a situação dos parques municipais, né? Foi feita a pergunta do Gildo aqui sobre do a Gildo AME Animal. José, em relação aos parques ainda, como está essa manutenção, se há previsão de novos parques na cidade, né, já que a gente sabe que essa cultura de parques é de uma outra gestão, e aí as pessoas até então vinham reclamando da falta de manutenção. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem sobre o Parque Municipal, o primeiro, né, o Severino Montenegro. Sobre a AME, né, o bem-estar animal, que é uma pauta Foi o Daniel que fez a pergunta. Urgentíssima aqui em Caruaru. Repito, né, uma pauta que elegeu 3 vereadores, inclusive o secretário que acabou, né, pedindo licença do cargo para assumir essa secretaria.
E a gente precisa falar sobre AME Animal, a gente precisa falar sobre custos com animais, porque muita gente tem a vontade, né, de tirar um animal de situação de rua, mas aí tem a questão dos gastos, com emergência. A gente sabe que é muito caro e isso acaba inibindo, né, esse ato de adoção animal por causa desses custos. A construção do hospital público veterinário, se vai mesmo sair, se não vai. Enfim, são muitas questões a serem abordadas para a gente ter uma Caruaru mais sustentável e mais alinhada a essa pauta do bem-estar animal também, né, Vitor? Eu agrego algumas questões aí, Renata. Nós tivemos recente uma polêmica no Recife em relação aos carroceiros. O que é feito sobre isso em Caruaru? Existe um censo para saber quantas pessoas que usam tração animal na área urbana, se vai haver algo parecido ou não, qual é a visão do secretário a respeito disso? Falamos agora há pouco sobre a questão do plantio. Foi dito pelo secretário executivo que as pessoas procuram a secretaria, eles vão pelo mapeamento da cidade apontar se existe a possibilidade do plantio e qual seria a muda indicada e entregar a muda. E eu lembro que àquela altura dizia, bom, e por que não faz o trabalho ativo? Por que não entra em contato direto com os moradores? Já tem um mapeamento? Então entra em contato, as áreas onde é possível, que mudas seriam, vai lá ativamente, bate na porta das pessoas, faz um trabalho de conscientização, planta as árvores e pede às pessoas para cuidar delas. E o próprio IPTU verde, né, se realmente está funcionando de fato aqui em Caruaru, porque a gente falando aí, né, da secretaria ir até as pessoas, mas as pessoas que optarem em dar essa ajuda, né, como é que está isso? Quantas pessoas optaram por esse IPTU verde? Quais são os benefícios, né, tributários aí para quem opta? Mário Flávio está aqui no estúdio com a gente. Renata, lamentar, né, a ausência do secretário, né, a assessoria inclusive está aqui, que é uma coisa, né, bem incomum, né, a assessoria vem e o secretário não vem, né, mas é difícil você trabalhar com quem não entende como funciona um veículo de comunicação. Então, o secretário que se inteira aí, que tem uma secretaria todinha para explicar ele como funciona, né, para que ele possa vir dar satisfação à sociedade. Não é a mim, não é você, não é a Vitor, é o nosso ouvinte, que tem várias perguntas aqui. Tem a questão da lei dos resíduos sólidos, que, por exemplo, eu recebi uma pergunta aqui, queria encaminhar para vocês sobre essa questão dessa lei, como é que vai funcionar. Enfim, tinham várias perguntas para serem feitas. Infelizmente, o secretário não comparece à entrevista e vem avisar em cima da hora que iria chegar agora, praticamente, né? Ou se daria tempo de vir e gravar, enfim. Uma falta de respeito total do secretário Renato. A gente lamenta essa postura dele. Nós temos outras questões também, né? A gente fala bastante aqui sobre estouramento de esgoto, de água. Essa é uma pauta da Compesa, mas me parece muito pertinente à secretaria. O que o secretário pensa a respeito disso? Que contato faz com a Compesa sobre essa questão? Uma parte do esgotamento sanitário é da prefeitura, é competência da secretaria dele. De que secretaria é? Tem reclamações também dos preços abusivos cobrados por clínicas veterinários em Caruaru. Quais são os projetos? Coisa que a gente poderia... Que uma entrevista até, acho que o tempo até seria curto, eu né? concordo, Mário. Mas a gente explorar ao máximo essas perguntas, né? Vocês, os ouvintes perguntando. É difícil. E afinal de contas são 3 meses de uma secretaria muito anunciada como a grande novidade, né, da gestão municipal e que envolve o nosso dia a dia diretamente. Então a gente realmente queria fazer esse balanço aí dos 90 dias de atuação dessa secretaria tão anunciada. Que projetos Caruaru tem? Também, né? Qual é o projeto que temos em Caruaru com relação à sustentabilidade? É bem-estar animal e sustentabilidade. Sustentabilidade, o que temos sobre esse assunto? É vendido que o São João é o mais sustentável. Mais sustentável apenas pelo recolhimento do lixo, por ser ali um lixo selecionado, né? Como está sendo tratada a coleta seletiva. Mas isso não pode ser só no São João. Tem alguma coisa para o ano inteiro? É só ocasional? É só para o São João? Alguma coisa sobre energia renovável também? Algo nesse sentido? Quer dizer, seriam respostas para o secretário. E seria um bate-papo muito legal e muito informativo. Porque o que a gente sempre preza é por esse contato, né, com os gestores das pastas, né, os principais gestores, porque é o momento realmente da gente perguntar, do ouvinte poder participar, porque são assuntos, contas, né? São assuntos que mexem com o nosso dia a dia e principalmente um espaço como esse para prestar contas, mais uma vez, repito, de uma secretaria tão anunciada como uma grande novidade dessa atual gestão.
Vamos aguardar, né, para ter outras oportunidades para a gente que possa abordar. Lembrando que a gente tocou em vários assuntos aqui de meio ambiente durante o programa. Foi um programa pensado para essa entrevista, né, que a gente abordou, como vocês explicaram aí, assuntos, né, durante o programa, para culminar com a entrevista do secretário, para ele responder também sobre esses assuntos. Mas, como a gente vem falando aqui, né, é difícil... já a segunda vez que acontece isso, né? Eu acho que o secretário, quando era vereador, também teve um dia que a gente marcou e ele alegou o mesmo problema de última hora. Enfim, tem que entender como funciona um veículo de comunicação e respeitar as regras, né? Afinal de contas, Renata, repito, a prestação de contas não ia ser para você, nem para mim, nem para Vitor, nem para a rádio, ia ser para os nossos ouvintes, para a população de Caruaru, né, que está atenta, acompanhando o Manhã Cidade. Que o secretário ele entenda, né, como funciona o veículo de comunicação e não faça mais isso com outras emissoras, né, porque afinal de contas várias entrevistas vão ser marcadas. E tomara que não seja só com a Rádio Cidade também, né? E aqui a gente tem o horáriozinho certo dos programas, às vezes a gente dá um estourazinho, mas tem os horários de começar e de terminar, e agora a gente está encerrando essa edição do Manhã Cidade. Vem aí ela. Aline Souza. E o... Vai pedir o quê? Obrigada.